Fala, galera, nossos seguidores aí do Metro Quadrado de Ideias, o podcast que constrói ideias inteligentes, que tenta trazer conteúdo inteligente o tempo todo, né? É bom demais, é o segundo episódio do ano de 2026. E aí a gente pensou que tinha que ser algo que a gente falasse de novo, de dados, porque foi um sucesso quando a gente fez a primeira vez, né? A gente quer repetir de novo o sucesso. Mas antes de falar do nosso convidado especial, que é um cara que já virou amigo, né? É um cara que já está com a gente já em vários eventos, não só aqui no podcast. Seja bem-vindo, Hugo. Que bom te ver. 6 meses sem trabalhar. Que bom te ver. Eu fico feliz quando você está aqui. Cara, eu ando faltando, Por onde andavas, Hugo? Cara, dormindo bastante, descansando. Mentira. Cara, por que eu não vim no último? Eu tava viajando. Porque você estava na praia. A gente até falou que você lançou lá a nova coleção de sunga de tricô. Branca. Precisava trabalhar, não. Precisava descansar um pouco, levar a família, né, cara? Falando em férias, um amigo meu falou, cara, a gente viaja com a esposa e com as crianças, mas no segundo dia você já começa a brigar, você já quer voltar, né? Tem limite de ida e tem limite de volta, né? Férias é bom por causa das crianças, mas é gostoso. Mas eu ando meio ausente mesmo. Mas quando você vem, dá tudo certo. Que bom. Quem são os nossos patrocinadores? Vamos agradecer os patrocinadores HVM, famosa e a nossa grande parceira, né, que tá sempre com a gente. Inclusive eu passei no Anthology. Isso que eu ia falar. Esses dias. Cara, que massa que ficou aquele vídeo, né? Todo mundo me mandou. Cara, que massa que ficou esse vídeo. Eu peguei a obra aberta sem querer. Eu tava passando no Jardim dos Estados ali, peguei a obra aberta e falei, cara, tá aberta aqui aquela praça do Anthology, que eu acho maravilhoso. Pra mim, eu falei no vídeo e falo aqui, é o produto mais legal de Campo Grande pra mim. Porque ele tem o complexo, né? O corporativo, residencial, e tem aquela primeira praça do Jardim dos Estados, que é um bairro que não tem praça, né? Isso me chama atenção. É a primeira praça que deram. E aí eu filmei aquela parte do lago. Não dá pra ter uma ideia. A gente que conhece o projeto vê bem. Mas, cara, é maravilhoso ali. E agradecer também o Bendito Pudim. Hoje, graças a Deus, o Cristiano não veio. O Cris não veio. Nós estamos podendo falar bastante. Olha como eu tô falando bastante hoje. Vendo? E assim, eu só vou poder falar o motivo dele não ter vindo no final. Porque dessa vez é um pouco mais grave. Mas ficou... Vamos falar com a esposa dele para mandar o pudim para a Lili. Na verdade, a gente está pensando em substituí-lo. Manda o pudim e deixa o Cris. É isso. Só manda o pudim. Na verdade, estou pensando em substituí-la, ela como empresária de sucesso, trazer a Lili e deixar ele já de escanteio. É uma boa. Né? Acho que é bem melhor. Pelo menos a gente ganha alguém que fala castelhano de forma real, não aquele fake dele. O Gustavo também, né? O Gustavo, ele está em São Paulo, né? Acho que tirou 2 semanas sabáticas. Diz que em 2026 ele vai trabalhar. Ele falou que ele está esperando só esse restinho de ano para ver se ele volta a trabalhar. Bom, sem mais delongas e vamos direto ao nosso convidado. De novo, é um cara que eu tenho um apreço muito grande, a gente tem um apreço muito grande. Seja bem-vindo de novo, senhor Fernando Madeira. Bom tê-lo aqui em 2026. Você esteve com a gente no início em 2025, agora está tendo no início de 2026. Seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço o convite de estar aqui com você novamente. Feliz 2026, muita saúde, muita paz. Que seja um ano maravilhoso para todos nós. E obrigado aqui. Sempre que precisarem, eu estou aqui à disposição de vocês. Eu sei disso. E o seu podcast é um do que a galera mais fala. Né? Curte bastante, muito legal. Repercute bastante. Tinha muito dado, muita coisa interessante, assim, que passa despercebido, né? Então você traz aquela sua apresentação, aquilo que você fala bastante do Estado, é muito legal. Chama atenção porque são dados que às vezes a gente vivencia ali e nem se atenta. E quando você começa a abrir a caixa que a gente vê, né? Que agora vamos mudar seu nome, não é mais Fernando Madeira. É Barça, porque vai conhecer assim lá longe, né, cara? E o que é legal, né? Você vê que as pessoas gostam de boas notícias. Demais. Né? E quando você traz coisas que geram oportunidades, que vão gerar previsões de crescimento para o Estado... Fernando, você falou assim que 2026 seja um ano maravilhoso, que seja um ano bom, né? A gente trouxe bastante gente em 2025 para cá, que falou de Bioceânica, que falou do Estado como no todo. A gente trouxe o Júlio Brant aqui, que falou muito sobre a questão que o governo estava pensando de investimento. Então foi um ano bacana de convidados que vieram e trouxeram bastante informação para a gente. Mas em 2026, a gente falou no primeiro episódio, daquele lá, em 2025, sobre Campo Grande. Agora eu queria pular um pouquinho e para o estado de Mato Grosso do Sul. E a gente foi encantado com a apresentação que você fez para a gente lá no lançamento do BR-Log, que falava de previsões do que pode vir a acontecer para o estado.
né? Você acha que 2026 vai ser um ano bom para Mato Grosso do Sul? O que se de repente você sente que pode vir a acontecer já em 2026? Tá. Os próximos anos, não só 2026, vão ser muito bons para Mato Grosso do Sul. Legal. Tá? Vocês têm que entender que o que está acontecendo no estado é algo muito permanente. Legal. Ninguém põe tanto dinheiro se não tiver uma perspectiva de retorno, e não é um retorno a curto prazo, que é muito dinheiro. Então, isso vai continuar, essa tendência, independente da... Você vai falar assim, Fernando, a taxa de juros está alto, é um ano político. Independente de tudo isso, continuaremos com um bom ano, com muita coisa já acontecendo e já começando a rodar, né? Que isso que é o mais importante para a nossa economia. A gente é o que mais cresce no país, né? Das onças brasileiras, né? Tem os tigres asiáticos, as onças brasileiras. Nós estamos num nível de crescimento proporcional muito acima da federação, né? Da federação e de outros estados que, por exemplo, se você for ver proporcionalmente, não em valor, em volume, que Mato Grosso é muito maior, mas em percentual per capita, tudo, nosso crescimento está muito a maior, né? Ele é muito maior do que outros estados. Então, isso é muito interessante, essa possibilidade. Os né? números enganam porque geralmente você pega em população, né? Então acaba, Exato. o pessoal olha só aquele valor. Você vê, por total. exemplo, vou dar um exemplo simples da safra, que vai estar vindo uma boa safra, né? Choveu no sul do país, Graças né? a- No sul não, do estado. Nós estamos vindo com uma boa safra. E o percentual de crescimento de área plantada e de produtividade do estado do Mato Grosso do Sul, proporcional, é maior do que todos os estados. Olha só. Então nós estávamos saindo era de 20 milhões de toneladas, a gente já está indo para 28, quase 30 milhões. Nós estamos chegando a 8% num estado pequenininho. É lógico, você fala, Mato Grosso é muito maior, ou Goiás, outro estado, mas proporcionalmente, uma população de 1,3%, nós temos uma representatividade muito significativa com crescimento de área plantada e de produtividade. Isso só focando a questão agrícola, fora as outras questões de desenvolvimento e economia que o Estado tem. E vai linkar com aquela sua apresentação, né? Da transformação das culturas, né? Isso aí. Porque você vê, se você tem um maior plantio de área, então você tem alguma cultura que está sendo mudada, né? Uma pecuária ou... Nós temos dentro disso aí, vamos lá. Por que o Estado está crescendo tanto? Eu já até comentei isso com vocês. A questão, o mundo precisa de comida, né? E quando a gente fala em aumento de área plantada na agricultura, então há uma demanda, alguém compra isso. Nós estamos tendo aumento de área plantada na questão das florestas. Alguém está... Então, a papel e celulose está fazendo isso. Aí, quando eu vim aqui, eu não sei se já tinha a Bataguaçu, né? Acho que não. A gente estava conversando no papel ainda. Estava então, muito ainda. Ainda estava iniciando, aí já saiu o Arauco, já iniciou a obra, já a Bracel já está em Bataguaçu e se bobear, daqui uns dias temos outros já está se falando de ampliação da Eldorado, lá em Três Lagoas. Alguma coisa de recursos que já captaram. Nós estamos já aí com quase 100, de tudo que está acontecendo, 120, 100 bilhões aí. Um dado que eu também não sei se eu passei, a reconstituição de Gaza, eu comentei com vocês sobre isso? Não. Reconstrução de Gaza, não sei se são 200 bilhões que vão demorar 10, 20 anos para reconstruir lá. Água, esgoto, infraestrutura, que a guerra destruiu. Acabou. Destruiu tudo. O Estado, se você pegar o que tem de governo, uma iniciativa privada, nós estamos chegando perto de 200 bilhões. Nossa. Reconstrução. É muito dinheiro. Tira 25% do Pantanal ali, então é um volume de dinheiro que gera muita economia, né? E é uma economia qualificada. E é indústria, né? Não estamos falando coisa extrativista. Eu vou agora até fazer a visita lá na JBS, no frigorífico novo. Então, assim, o volume... Antigamente o boi saía daqui em pé, né? O boi saía para ser abatido fora. Hoje você é abatido aqui, é exportado aqui. Tem então, toda a transformação dentro do Estado, muito. Né? E parte de... nós podemos falar de agricultura, nas partes de proteína. Nós temos as questões de minério, um investimento altíssimo lá em Corumbá, que é muito afastado, mas são também investimentos bilionários que estão acontecendo lá, tá? As florestas aí, a celulose, que não precisamos nem comentar, que isso aí toda hora está na mídia. Laranja.
Temos 2 players novos, que é a laranja e o amendoim. Tá? Hoje nós já somos... O que mais me chama a atenção naquela apresentação foi o amendoim. Amendoim já somos o segundo. Que é uma coisa meio desconhecida, né? As pessoas acham que de repente... É interessante assim, né? Eu não sei em valores o que isso representa. Mas quando eu vi sua apresentação, você falou segundo do país. Só perde para São Paulo e estamos crescendo muito. Não tinha ideia disso. É uma cultura, inclusive, tem que ter... Onde que ela está no estado? Bataguaçu. Bataguaçu. Inclusive já vai ter uma... ZPE lá, né? Vai ter uma fábrica lá de processamento. Então, são novidades. O sorgo, por exemplo, aumentou significativamente agora o plantio de sorgo por causa das usinas. Por questão da gente estar fabricando muito. Eu vi isso, na estrada eu vi que aumentou realmente o plantio de sorgo. Porque ele acaba sendo para a produção de etanol. O sorgo e o milho são parentes, né? O sorgo até, ele entra em várias produções, até parte de alimento, ele é muito versátil. Então, nós temos esse incremento. Parte de energia, nós estamos produzindo muita energia. Muita energia. Seja energia limpa, né, de solar, e essas fábricas agora, elas fazem o carbono neutro que eles falam, eles gerando a própria energia. Nós temos um investimento de uma rede de energia que vai chegar até Corumbá, para ter uma rebaixadora para comunicar com a Bolívia. É investimento bilionário. Só em Corumbá, acho que são 2 bi essa obra dessa... você vai de 60 Hz para 50 Hz. Eu não sabia não, isso é novidade. E essa energia que a gente está produzindo tem que ir para algum lugar. Né? Então, a novidade que não tem nada a ver com o Estado, daqui uns dias nós vamos ter energia armazenada, tá? Porque o que aconteceu? Isso começou até na Europa, lá deu uns picos. Como você está começando a gerar muita energia num horário... durante o dia, por solar, tudo, e à noite você não tem, às vezes está dando problema na sobrecarga, ou tendo que desligar alguma coisa. Então, não se espantem daqui uns dias você falar que vai ter baterias, super baterias que você armazena para estocar energia. E o que é legal dessa história toda, né? Quando você começa a dizer, o Estado tem capacidade energética alta, o Estado está melhorando a malha ferroviária, né? Agora a Eldorado acabou de dizer que vai construir 86 quilômetros de malha ferroviária. O Estado está trazendo possibilidade de infraestrutura. Isso faz com que as indústrias, as grandes empresas falem, peraí, dá para eu ir para lá, porque agora eu consigo... Os modais, você tem agora a privatização da primeira hidrovia, que vai ser do Rio Paraguai. Vai ser privatizada. Então a hidrovia agora você vai ter uma melhoria na qualificação ali. Eu espero que esse ano, não sei, por ser ano político talvez não ocorra, essa questão da ferrovia, que isso é muito importante, ela está parada, ela hoje é uma concessão problemática que eu acho que vai ter que ter uma solução. A parte rodoviária está voando, né? Então, tanto por governo federal como iniciativa privada, governo do estado, isso é uma coisa que... Começou esse processo de privatização, concessões... Você agora, nos próximos anos, você vai ter um investimento da 163 parece-me que são 3 bilhões. Na renegociação do contrato, eles foram obrigados a colocar agora nos primeiros anos um volume significativo. Esse ano já acredito deve estar fechando agora, a XP deve estar assumindo já o contrato. E aí eles têm prazo também de fazer todo esse... Para começar o início da obra. E a gente tem o início da 262 também, não tem? Que é a XP, a concessão de XP. E falta uma concessão que eu não sei se vai dar tempo do governo fazer do estado, que seria uma terceira leva, que é outro tipo de concessão também de outras rodovias estaduais. Então você acaba tendo uma questão forte. Você vê a parte aérea, né? O aeroporto de Campo Grande esse ano já termina a reforma. São vários aeroportos regionais também. Então nós estamos falando de hidrovia, ferrovia, rodovia, energia, aeroportos, energia. Você tem uma infraestrutura que dá suporte para essa questão econômica, né? Esse ano a safra não foi tão boa. Nós vamos ter isso. Esse ano não teve... o juro está alto. Eu tenho um cliente que até um dia você falou assim, me apresenta esse cliente, né? Que é muito importante a fala dele. Eles são um dos maiores fundos de investimento do mundo. Deve ter entre os 5 maiores fundos de investimento. E o diretor financeiro falou, Fernando, se cada crise que tivesse aqui ou no mundo a gente parasse, a gente não seria o que é. Exatamente. Então, quando uma empresa elas põem esse volume de dinheiro, elas sabem que
vai passar por bons governos, maus governos, taxas de juro alta, vai ter tudo isso no meio do caminho. Quem consegue enxergar que em crise há oportunidade, ele começa a sair na frente de todo mundo. Eu acho que o grande desafio... E que as crises são partes do processo, sim, né? De todos nós, até da nossa vida pessoal. Nem sempre a gente está tudo redondo. E eu acho que o grande desafio é qualificar, porque até na agricultura hoje você não tem mais um funcionário que não seja qualificado, eu acho isso fundamental. A própria agropecuária, né? Que nem era tanta questão da qualificação, hoje você precisa. Hoje você não tem fazenda que não tem internet. Ponto. Sem internet na fazenda não funciona. Isso aí. Porque tudo está linkado hoje com esses satélites, Starlink que estão vindo. Né? Você tem lá na sua fazenda, porque você gera o programa, o drone vai lá, ele verifica onde tem praga, ele faz o rastreamento de cabeça. Você atualiza o programa das máquinas que você tem que pôr para rodar. Enfim, então hoje é computador, é joystick, essa questão braçal que a máquina faz, até a máquina é automatizada. Então essa é uma qualificação, isso é muito importante, né? A gente falou de infra, tem que ter infraestrutura, tem que ter qualificação e tem que ter gente. A gente até falou, vai ter mais migração para cá. E cada dia mais. Porque eu acho que a gente não tem gente suficiente hoje, né? Impossível a gente ter tudo isso sem ter uma migração. Não fecha a conta, né? Então não adianta, se está vindo tanto investimento, se isso aí não tiver pessoas para operacionalizar. Me parece que só o escritório, por exemplo, da Arauco, em Três Lagoas, são 500 funcionários. Nossa. Tem o FN3 chegando, enfim, tem gás chegando da Argentina, a gente vai ter mais gás, porque o gás da Bolívia eles não estão conseguindo nos fornecer os 30 milhões. Está vendo agora uma da Argentina? Sim, ela deve sangrar, porque até o Paraguai vai receber da vaca muerta lá da Argentina, deve chegar na Bolívia, isso aí, e deve sangrar no nosso gasoduto, porque a gente precisa desse gás. Entendeu? E é um particular isso. Então, estava falando em mão de obra aqui, eu peguei até uma matéria que o Cris mandou, acho que foi o Cris ou você mandou num grupo nosso, o ranking dos estados com menor desocupação profissional de longo prazo. Nós somos o primeiro do Brasil. Que ele fala que são, até falar aqui o que é, percentual de pessoas desocupadas por 2 anos ou mais em relação ao total de pessoas desocupadas. Então a gente é o primeiro do país. Menos gente desocupada, sempre trabalhando, então você vê isso. Você precisa disso. Porque você tem uma demanda muito forte, né? Nós temos setores que ainda estão engatinhando. Turismo a gente engatinha, e é um setor que gera muito emprego, gera muito ISS, muito tudo. Então a gente está ainda iniciando nessa parte. Acho que a gente precisa de infra também, né? O Júlio esteve aqui e aí ele estava falando exatamente isso. Assim, os governos eles precisam entender que eu não preciso ter a demanda para depois eu começar a gerar a estrutura. Sim. Eu tenho que, muito pelo contrário, eu gero a estrutura, eu faço a estrutura, porque aí vem a demanda. Eu brinco muito e falo assim, o governo ele atrapalha ou ele ajuda? No sentido, assim, vamos pegar, você pode fazer a sua parte, né? E já é o meu incentivo. Ou não fazer a sua parte. Tem que ser um facilitador, né? O governo, ele facilita. A iniciativa privada... Ela executa. Então, você pode travar, e aí o empreendimento foge, ele acaba indo para outro local, porque fala, pô, não tem um ambiente amigável, ou eu tenho um ambiente amigável. Né? Então, a política pública, ela tem que entender que o imposto que ela recebe vem da produção. Sim. Né? Não adianta, se eu sufoco o produtor, se eu sufoco a iniciativa, não vem. Faz renúncia fiscal? Faz. Se está gerando emprego, então dê condições para que o emprego venha. Né? Talvez o imposto que vai ter essa renúncia é muito pequeno em relação ao volume de funcionários e colocar emprego, e esse funcionário de emprego ele vai gerar na economia o imposto de uma forma diferente. A partir do momento que ele é o comércio local, a qualificação, ele tem uma outra forma de voltar esse imposto, ele volta muito maior do que a renúncia que você fez. Nem pode falar renúncia fiscal, hoje é proibido, mas o facilitador que você deu. Isenção. Né? Tem coisas que você tem que ser parceiro do empreendedor, entendeu? Então acho que essa é a até para impulsionar. E você enxerga... Você tem infraestrutura, né? Condições favoráveis, qualificação e os governos... E não falando em política, mas você enxerga o nosso estado como um estado amigável? Hoje? O Estado Você acha que a gente tem essa pegada hoje? O Estado de Mato Grosso do Sul... Comparado a 10, 15 anos atrás, você acha que a gente evoluiu nesse quesito? O Estado de Mato Grosso do Sul, ele vem numa pegada amigável já há
vamos falar assim, está encerrando esse governo, então são 4 mais 8, 12, com mais 8, há 20 anos. 20 anos. Tem 20 anos que a gente pode afirmar que é um Estado que vem construindo um ambiente amigável. Um pouco mais, um pouco menos, mas ele nunca não é amigável, né? Você não pode comparar governos, cada um tem uma realidade federal, enfim. Mas você tem uma sequência de bons governos que têm trazido um ambiente bem favorável. Isso é muito salutar. Não interromper cadeias que estão se dando bem. Né? Então, acho que eu falo planejamento, quando você pega países sérios, você nunca tem um planejamento para aquele período de governo do presidente, ou do prefeito, ou do governador. Ele sempre começa na metade e passa. E se a pessoa, no meio do mandato dele, quiser, ele pode sugerir uma melhoria, alguma coisa, mas aquilo é uma política pública, não é do governante, não é do governo. Isso aí. Isso o político brasileiro nunca não entende isso. Existe uma política... Não é do indivíduo, é do coletivo. É do coletivo, é público. Então ela tem que ter começo, meio e fim, porque você vai pôr dinheiro, depois fala, isso aqui não quero. Não, se gastou dinheiro, né? Você pode melhorar, ajustar, mas é uma política pública. Então, essa é uma questão... Não é uma decisão pessoal, né? Exato. Por isso que eu te falo que essa linha condutora no Estado, você pode dizer que ela tem 20 anos, que ela, mais ou menos... Ela vem sendo construída. Muda um pouquinho para lá, para cá, mas isso tem feito, tá? O Fernando, falando da característica do Estado do Mato Grosso do Sul, a gente tem umas características que são bem claras, né? São bem óbvias. A gente é um Estado hoje que está no centro do país, né? Se a gente olhar geograficamente também, ele está quase que no centro da América do Sul também. É um estado que tem características geográficas que beneficiam a ideia de você ter produtividade. Se eu não me engano, o terreno do Mato Grosso do Sul, o território do Mato Grosso do Sul, ele é aproveitável de 60% a 70%, né? Para fazer qualquer tipo de extrativismo, seja mineral, agrícola, pecuária, enfim. Mas ele também tem umas características do tipo de distâncias, né? Nós somos um estado com um dos estados com menores números de município. Né? Isso acaba tendo distâncias geográficas aí. Então, quando a gente olha para esses cenários, isso ajuda mais ou ajuda menos esse desenvolvimento que a gente está vendo acontecer? Vamos lá. Ter pouco município é muito bom. Porque você não precisa... Isso que já é uma coisa que eu achava que era o contrário. Eu também. Por isso você falou, é ótimo, eu fiquei olhando, eu quero entender. Porque, desculpa a ignorância. Eu até vejo algumas coisas no estado que eu acho que são aberrações. Porque tem que ter Corumbá e Ladário. Você tem 2 máquinas públicas, 2 administrações, tudo. Custos. Entendeu? Consegue enxugar isso. Aqui dá um Ana Anastácio, Jardim Guia Lopes. As distâncias geográficas não existem, né? Tá? Pouco município é bom, então, porque você tem a máquina pública leve. É distante? Você pode criar locais para atender aquela comunidade que está dentro do seu município. Não tem nenhum tipo de problema. Tá? Isso não vejo como problema, essa questão de ter pouco. Tá? É muito mais leve, você tem menos oneroso. Você concentra mais recursos também. Com certeza. Tá? Nós temos hoje uma malha de deslocamento, ela está se consolidando, então isso não é problema. A questão do Estado hoje, o que a gente produz, tá? A gente tendo escoamento, e a gente falou da infra, tá? Agora você falou, tem a rota bioceânica, agora a ponte já está quase, agora em junho já vai juntar a ponte, né? Nós vamos ser uma das rotas a mais. Só que não descubram, como já aconteceu no passado, que as bitolas eram diferentes. Né? Então, o que nós temos a possibilidade em termos de Estado? De exportar a nossa produção, né, e receber. Seja Porto de Santos, seja Porto de Paranaguá, seja Itajaí, seja pelo Chile. Então, essa pluralidade a gente vai ter. Esse aeroporto daqui de Campo Grande, eu não tenho um contato com a AENA, mas ele caberia até um aeroporto de cargas menores, ele tem pista para isso, ele tem espaço para isso, não sei se está dentro do plano de negócio da AENA, né? E nós temos as hidrovias, nós temos 2 hidrovias, tanto que eu te falei agora do Paraguai como do Tietê-Paraná. Né? Se resolver essa ferrovia nossa, pelo menos daqui de Campo Grande para o sul, tem uma de Maracaju que teria que ter ligar, que está em planejamento com a malha do Paraná, a partir de Maracaju.
Nós temos, se melhorar Campo Grande, Ponta Porã e essa parte para Três Lagoas, já tem a Ferronorte lá, não precisa mexer muito, vai até aqui da UANA, nessa daqui, porque mexer no Pantanal hoje na ferrovia seria muito complicado, questões ambientais, então não vejo se há uma possibilidade de fazer isso. Eu acho que é caro também, eu não tenho esses números para te falar. Vantajoso fazer, né? Mas de resto, tem até uma malha ferroviária, que não é grande, mas é o suficiente para atender a necessidade que a gente tem hoje. Então, esse tipo de transporte a gente tem, tá? Então... E olhar essas vantagens todas que o Estado tem, né? A gente estava com o Marco Aurélio, que é uma pessoa ligada muito à questão do agro, né? Ele é um jornalista e aí hoje ele transita muito nessas questões de fazendas, principalmente voltado para a área da pecuária, né? Produção de carne. E até na hora ele deu um spoiler, ele falou assim, olha, a gente em 2026, final de 26 para 27, a gente deve passar os Estados Unidos em exportação de carne. Vamos ser os maiores exportadores de carne. Aconteceu no final de 25. Né? E aí ele está falando do Mato Grosso do Sul específico, ele falou assim, olha, o Mato Grosso do Sul já tem uma saída na frente para a exportação, porque é um estado que já está meio que azeitado as características que são exigidas para esse tipo de exportação. Né? Já o Mato Grosso do Sul já é um que está mais avançado em coleta de rastreamento, até a própria questão das pastagens lá também, da concentração de capturação de gás carbônico, né? De cota de carbono. Então, ele falou assim, o Mato Grosso do Sul ele é um celeiro que está preparado para essa transformação. Sim. Né? Basta a gente realmente se atentar e ter essa boa vontade de fazer as coisas acontecerem. Você vê, você está falando na parte proteica, hoje nós somos um grande produtor na parte de caprinos, aves, ovinos, suínos. Então, eu vi lá, Fernando, que assim, quando a gente olha para essas linhas de produção aí, tanto de grãos quanto de proteína, a gente sempre está navegando entre os 5 da federação. Sim. Nós não somos maiores em nada, mas sempre somos entre os maiores. Até os 3, vamos falar assim. Em algumas a gente em 3, alguns 5, mas entre os 5... Na palestra, naquela palestra que eu fiz, naquele dia do meeting, a gente tinha os rankings que a gente estava colocando, e isso a gente tem melhorado nesse ranking em vários locais. A gente tem tido aumento de produtividade, investimentos milionários em todas essas cadeias. Então, o que eu acho muito interessante é que a gente não é um estado que tem uma monoeconomia. Isso é importante, né? Porque a monoeconomia... Já foi no passado, né? Já. Quando eu vim para cá... A gente foi totalmente dependente da pecuária, né? Exato. A base econômica aqui era pecuária, né? Aí uma agricultura simples, serviço e indústria, né? Hoje já inverteu, né? Nós temos a indústria, a prestação de serviços, a agricultura e a pecuária. Como exportação, é lógico que sempre vai estar vinculado aqui à agroindústria, né? E a celulose em si, que é o grande... É o boom do momento agora. Né? Mas nós temos uma diversidade... a gente é um estado agro, mas com várias culturas, né? Hoje. Dentro da parte de proteínas, nós temos vários players. Na parte de agricultura são vários players. Na parte de floresta são vários players. Nós estamos falando de mineração, né? Nós estamos falando de turismo. E dentro disso ainda tem a parte logística. Então existem vários cenários que se interligam às vezes e falam entre si, que possibilita, sendo um estando melhor que o outro, a gente sempre está com a economia equilibrada. Se você perguntar agora, a pessoa fala, mas está ruim, né? Não está vendendo, não está não sei o quê. Não é uma exclusividade nossa. Não, e isso é aquilo que eu falei. Para o investimento, isso é uma fase, né? Não é o fim. Então, tem que saber interpretar isso e continuar. Como até bons momentos de entrar, né? Porque também as fases ruins são as oportunidades de você entrar no Então, assim, negócios, tem coisas que estão travadas, sim. Né? Porque é um cenário que você tem que ver que o país está numa taxa de juros altíssima. Então, por melhor que tenha está confortável deixar o dinheiro no ar-condicionado, muito, né? O pessoal é muito novo. O Plano Real, que é de 94, nós estamos falando que ele já tem 32 anos. Vão fazer 32 anos. Então, se você pegar uma população, aí as pessoas de 15 anos, vamos falar 15, estou exagerando, mas vamos pôr 20, vai ter melhor. Com 36, são 56. Quem tem de 56 para baixo não sabe o que é inflação alta e como o juro é danoso à economia. Então, você fala assim, está dando
1% ao mês, 1,2%, 1,5%, vou deixar meu dinheiro parado lá. Só que ele está sendo destruído pela inflação. Isso acaba minando a economia. Nós não sentimos muito por esse volume de investimento que está tendo no Estado, que acaba fazendo com que a cidade e o Estado movimentem. Algumas atividades, elas travam, venda, compra, algum investimento. Eu vou adiar meu investimento porque o banco está me dando, eu posso fazer isso daqui 6 meses. Então isso ocorre, tá? Mas é somente por isso, tá? E isso não para, nenhum investimento está sendo feito aqui. Se você sair, o volume de obras que está tendo é grande. Os grandes investimentos, ninguém parou de aprovar projetos. E tem uma coisa que é fácil de entender, né? Quando você olha grandes investidores olhando para o Estado e começando a investir aqui, esses caras não estão no jogo agora, né? Eles já estão no jogo há muito tempo. Eu vi uma notícia agora que o Grupo Moreira Salles vai investir 1,2 bi na cultura de laranja. Eles vão entrar no negócio, né? Eles vieram ano passado aqui, o Pedro Moreira Salles, né? O Grupo Moreira Salles é um dos donos do Banco Itaú, eles têm a maior fábrica de nióbio do mundo, enfim. Ele veio, ele comprou uma fazenda maravilhosa aqui para o lado de Ribas, que tinha investimento, inclusive, é lá, né? De alta tecnologia. A única coisa que ele aproveitou foi irrigação, o resto ele tirou tudo. É 1,6 bilhões de dinheiro que ele está aportando. Injetados. Todo esse dinheiro da laranja que está chegando é 800 milhões, 1,2 bilhões, são investimentos bilionários. Então, é uma coisa que você tem que ficar atento, como um está aqui em Cidrolândia, outro está aqui em Ribas, não se assuste se uma fábrica, ou vai ser muito próxima, quando começar a esmagar a laranja, ser próximo de Campo Grande. Não necessariamente no município, mas muito próximo. Mas pode usar o interior ali próximo, né? Muito próximo. Eu estava vendo outras coisas sobre a questão da expansão do plantio, porque hoje, assim, em nível de plantio, a gente ainda... de produção, a gente está atrás de São Paulo, porque São Paulo é o que detinha a cultura da laranja durante décadas e décadas, né? Mas ele estava vendo lá, na questão da expansão de plantio, já está se falando de atingir mais de, se não me engano, quase que 100 mil hectares de plantio. A gente já está chegando aí nos fala 40, de 30 50, mil, já, de 30 a 40, exatamente. Já foi. 30 de largada, né? O que aconteceu? São dois movimentos com relação à laranja. Primeiro, se você olhar o preço internacional do suco, ele está altíssimo, está muito alto. Década de 70, Flórida era o maior produtor de laranja no mundo, deu o greening lá, acabou com tudo. O que aconteceu agora no interior de São Paulo? E aí, quando isso começou, eles fizeram um mapeamento, tem um mapa, onde ele mostra onde são locais favoráveis à cultura. Então, eles são muito grandes. A Ita-Luiz Dreyfus, só tem grandes players. Fundos canadenses agora teve com a Citrosul, que entrou de sócio. Então, é só gente muito grande que trabalha nessa área. E eles fizeram um mapeamento, pegando uma parte do Triângulo Mineiro, e uma parte de Goiás, e uma parte de Mato Grosso do Sul. E eles estão vindo, não é de orelhada, eles estão vindo em algo que eles já têm isso mapeado, tá? E Estado de São Paulo, quando dá esse pulgão, essa parasita, esse greening lá, ele seca, você não tem como arrumar, tratar Eu achei que é uma coisa de recuperação de 10 a 12 anos para poder conseguir recuperar de novo. É inviável. E o único player que tem hoje, que é um grande player, é o Egito. Então, eles não querem perder o domínio que eles têm de mercado internacional, porque a maior parte do suco é exportado. Então, essa corrida é para que eles não percam, né? E aqui tem a irrigação, que é fundamental. Então, nós estamos falando de 30, 40, 50 mil hectares irrigados. Né? Então, você vê uma plantação dessa, você precisa quantas pessoas para fazer isso? Manutenção, formiga, limpeza, é uma cadeia. E é uma cultura de exportação, né, Fernando? Porque a cultura do consumo do suco de laranja é que a gente aqui no Brasil, a gente não tem muito essa cultura de ficar tomando suco de laranja. A gente vê o filme americano, né? O filme americano, mas quando vai aos Estados Unidos e Europa, em todo filme, né? O bom é que tudo nós estamos falando aqui da economia do Estado é para exportação. Europa, Estados Unidos. Não é de subsistência. E China hoje, né, também, né? Agora vai ter tá tendo a nível mundial, tá tendo umas coisas até que me assustam um pouco, né? Mas tá tendo um reordenamento no mundo. Você tem uma parte vindo de população que está sendo inserida de alimentos, que isso é bom para nós. Estamos falando de Índia. A Índia já passou a China em termos de população. Nós estamos falando de África,
E aí tem as questões de geopolítica, de que o Trump veio lá e... Tá brincando de war. Desculpa, jogou merda no ventilador. Ele simplesmente acabou com o que tinha. E isso, de certa forma, assusta, né? É ruim, mas é bom, como diz o outro. E de outro lado, você vê movimentos. Por que fechou agora a União Europeia? Ficaram enrolando o Mercosul. Porque senão eles perdem o protagonismo. Então, da forma que o Trump está fazendo, ele é muito inteligente. Burro ele não é. Então, a gente começa a ter uma diversificação para o país, é muito bom. Nós vamos ter a venda para a China, a Índia que vai crescer, nós temos os Estados Unidos e outros países, e a União Europeia que vai ter que entrar, senão ela fica para trás. Então, acaba diversificando mais ainda nosso, vamos falar assim, portfólio de exportação. Isso é muito salutar, porque você não fica na dependência. Se a China não comprar frango, eu não tenho para outro mercado, enfim. E é importante que a gente está conseguindo se adequar também nesses critérios. Se você olhasse isso há 20, 30 anos, a gente tinha muita dificuldade de adequar ao critério internacional. Hoje não. Hoje a gente está muito mais próximo desses critérios, são ajustes finos que você acaba fazendo. E o cenário que acaba se movimentando nesse mercado internacional aí, seja através do Trump injetando algum tipo de ou como diz os nossos do interior, né, cutucando com vara curta lá a galera, mostra que a gente está no caminho certo. Sim. Né? A gente está se estruturando, a gente está diversificando cultura. E aí, quando a gente olha para esse cenário internacional, você comentou da bioceânica lá atrás. A saída para o Pacífico, ela acaba se tornando fundamental, né? Porque os volumes de exportação estão indo hoje exatamente para esses caras. Você tem uma via de mão dupla. Não, a gente tem que entender a bioceânica não só para mandar produto, mas para receber produto. Também. Que é o que ninguém fala, né? Não. Hoje é muito... O Chile não produz nada. O Chile é um país que tem um mercado internacional gigante. O Chile tem cobre, tem fruta e recebe... E ele tem uma economia muito forte. Uma necessidade de consumo de importação alta. Então, hoje, o comércio de importação e exportação, isso hoje é uma realidade em todos os países. Né? Antigamente a gente exportava pouco, era mais para o consumo interno, hoje não existe isso. O que o país tem que olhar, e aí a gente estaria falando de governo federal, temos que ter tecnologia, temos que ter várias coisas, mas temos que focar muito naquilo que a gente é forte e melhorar naquilo que a gente é forte. O que eu quero dizer com isso? Todos os motores, os compressores de ar-condicionado hoje são feitos na China. Ponto. Seja da Samsung, da Hitachi, qualquer marca que você compra é feito lá. Você vai conseguir concorrer com o chinês? Não vai. Possível. Mas dentro dessa área que a gente é forte, hoje nós temos a soja nossa, saiu do Rio Grande do Sul, tem até no Pará. Então, ao invés de exportar ele primariamente, ou seja, o grão, a gente não consegue processar e exportar isso em toda a cadeia. Entendeu? Quando você faz isso, você agrega valor, que está acontecendo no Estado, né? A gente sai daqui já a boa parte de muita coisa processada. Você traz a industrialização, né? Exatamente. Dentro daquilo que você é bom, que você é forte. Entendeu? E aí você fortalece mais ainda a economia, né? E você gera emprego naquilo que é necessário. Que era a nossa briga, né? Para que mandar para lá para voltar processado e a gente pagar mais caro, né? O café é assim hoje, sabia? Que a Suíça é um dos maiores. Depois vocês pesquisem para vocês verem. O café daqui sai para a Suíça, aí vem no Nescafé, não sei o que, vem uns cafés caríssimos. Eles não fabricam nada de café. Só beneficia. Só beneficia a cápsula, né? Então tem que ter essa visão para a gente transformar, né? Exato. É que eu falo, é transformação, né, cara? Mas eu acho que é parte do desenvolvimento isso. Aí é aquilo que eu falo da renúncia. Por que ele fabrica na Suíça? Porque lá não paga imposto, não sei o quê. Então, olha, você não quer fazer aqui? Vem a fábrica aqui, eu não te cobro. Mas o que você está trazendo para cá? Emprego. Transporte. Aí não é só emprego, é o transporte. Tudo está ligado àquela fábrica que chegou. Né? Então não está... Traz para cá. Né? Você traz toda a cadeia para dentro do negócio e arrecadação para o governo. Sim. Um país que está melhorando muito, que vai ter muito contato, essa bioceânica vai melhorar muito, é o Paraguai. O Paraguai está com economia forte, tanto na parte de agricultura, celulose. Um país desburocratizado, né? Então isso vai nos dar também um volume de negócios que ainda a gente vai descobrir isso, entendeu? Essa bioceânica ela vai começar
a trazer resultados para a gente, ainda vai demorar uns 5, 6 anos até que isso comece a realmente estar funcionar. Vai terminar esse ano, vai ter desburocratização de alfandegárias, essas coisas, mas a linha de comércio, pessoal, eles já estão olhando. Eu tive contato com alguns players que já são players relativos a essa questão de importação, exportação. Então, há uma mexida, só que isso demora alguns anos até que isso se consolide. Eu não sei se eles estão vindo aqui conversar com o governo do estado, mas já são pessoas que já estão vinculando essa... Mas o primeiro impacto é aquilo que você comentou no primeiro episódio lá, em 2025, né? O primeiro impacto vai ser turismo, de integração em países, né? Você começa, de repente, a trocar cultura, você começa a trocar os próprios produtos daqui nesse primeiro momento, né? As pessoas começam a vir conhecer Bonito, começam a conhecer o Pantanal sul-mato-grossense, começam a se interessar por Campo Grande, né? Então, você começa, de repente, a ter uma porta de entrada e o Estado é a porta de entrada do oceânico no país, né? Então, você, querendo ou não, eu concordo com você, acho que ela vai estar plena, ela vai estar mais encorpada daqui a 5, 6 anos. Mas acho que o efeito de... não, isso começa agora, porque é que nem você fala de uma fábrica de celulose aí, ela demora alguns anos para fazer, mas são bilhões que são colocados dentro ali naquele desenvolvimento. Para a produção em si demora, mas para o emprego, para a construção já está começando a movimentar. Porque eles já começam a se movimentar, é uma cidade, né? o que é. Você passa, é uma cidade, você passa ali, olha aquelas fábricas, né, cara? O tamanho daquilo ali, o que não movimenta. Você vê que não é só a fábrica, né? São as pequenas indústrias que vão também olhando e se instalando em volta. Que não viram a White Martins, ela tem que produzir gases que ela põe já do lado ou dentro da fábrica. Então são muitos agregados, empresas de manutenção. São cadeias gigantescas que você acaba envolvendo, né? Isso vai ser muito importante. Três Lagoas já é a terceira cidade do estado. Ela vai encostar muito em Dourados. Dourados eu acho que não perde ser a segunda, acho. Não tem uma bola de cristal, mas Três Lagoas com o FN3 e com tudo isso... Proximidade de São Paulo, Paraná... Ela vai crescer muito, vai ficar... Uma localização muito boa, né? Espero que Corumbá cresça também com tanto de dinheiro que está colocando lá, mas aí é um outro... Assim, independente, a ideia também de você não ficar muito polarizado em Campo Grande também, você começar também a distribuir esses recursos para o Estado, também isso é interessante, né, Fernando? Você vai ter centralidades, são locais que vão acabar sendo... São polos. Polos regionais. Vou te dar um exemplo. São Gabriel. São Gabriel vai... englobar ali Sonora, Coxim, Rio Verde, tudo aquilo ali vai ser raio de influência de São Gabriel. A base dessas cidades acaba sendo São Gabriel. Gabriel vai ser a referência que você precisa, vai ser lá. Quer ver um lugar? Desculpa te cortar, é como no Mato Grosso. Sinop atende aquela parte alta. Rondonópolis a parte baixa. Você vê que vai ter 4 ou 5 Você tem Dourados que faz aquela parte ali, sem uma centralidade. Você tem Chapadão, além de tirar Dourados, Três Lagoas, você tem Chapadão, que é uma cidade que vai surpreender muito. Tá uma cidade que ela vai ser uma centralidade. Por incrível que pareça, eu acho que Costa Rica, aquilo tudo ali vai virar raio de influência de Chapadão. Então você começa a ter Bataguaçu, mesmo estando próximo em função dessas EPE, você acaba tendo locais pré-determinados que acabam sendo um centro de influência para uma região, Naviraí, e as outras ficam dentro desse raio de influência. Vão circulando dentro do aí você tem aquilo que você falou, 30, 40 quilômetros, ele está dentro de uma cidade que dá suporte. Não teve como, vem para Campo Grande. E também a gente está no centro do estado, né? A gente acaba sendo equidistante de todos os locais. Fernando, lógico que a gente falar do Mato Grosso do Sul, mas a gente não pode deixar de falar de Campo Grande. Eu sei que você é um cara extremamente antenado aí no que acontece em relação aos projetos, né? O que você tem visto aí de novo, de curioso ou de diferente que está chegando em Campo Grande? A gente teve agora, no final do ano, pelo menos 2, 3 loteamentos saindo. A gente teve edificação, a gente teve uma série de coisas acontecendo. O que você está olhando aí? O que é possível falar? Olhando na parte da construção civil, de projetos novos, o mercado Você tem algumas transformações esse ano aqui, algumas coisas. A gente já falou do aeroporto, né? Que o aeroporto vai mudar de cara.
agora, deve ser em junho, julho. Não vou pegar mais chuva nem sol na hora de embarcar no avião, né? Mas vai mudar bastante a forma, você vai... Parecido com os outros aeroportos que a gente tem frequentado. O anel, esse ano eles vão fazer a parte executiva, a duplicação do anel, que vai mexer bastante nessa cara, né? Executa a duplicação ou não? Nos próximos 5, 6 anos, 7 anos, você vai ter Bandeirante Campo Grande, Ribas do Rio Pardo Campo Grande, Cidrolândia Campo Grande, Terenos Campo Grande e Nova Alvorada Campo Grande, tudo duplicado. Já muda bastante, né? E o anel da saída ali do Bosque dos Ipês, de Cuiabá, a Três Lagoas, até no Indobrasil vai estar duplicado, tá? E inclusive não vai passar mais dentro do Brasil, ele vai sair por fora, já tem um traçado, tudo. Então isso ou está em estudo, ou está em projeto, ou já vai começar a executar. São obras grandes de infraestrutura postas dentro aqui de Campo Grande, que vai dar uma mexida um pouco na cara. Nós temos o shopping Campo Grande, que vai passar pela ampliação. Tirei o alvará agora, então ele deve iniciar a obra esse ano, a ampliação do shopping. Eu tirei o alvará agora, finalzinho do ano. Estou tirando agora num centro médico gigantesco que não tem em Campo Grande, que vai ser ali ao lado da Unimed, também uma referência com... Estamos sabendo. O Sírio-Libanês, que é uma coisa bem diferente que vai trazer aqui para Campo Grande. Que inclusive já me falaram assim, eu estive conversando com um médico, um investidor, e ele estava dizendo, Fabrício, Campo Grande já é uma referência da área de saúde para o Estado, mas da forma como está se caminhando, ela vai virar uma das referências de saúde até para o Centro-Oeste. Né? Há uma possibilidade de a gente começar a crescer muito nessa área também. Isso vai estar, você vê os hospitais, tem um hospital que deve, de um plano de saúde que deve estar iniciando esse ano aqui em Campo Grande, também investimento alto, tá? Que não é do plano de saúde que a gente... Convencionais? Tem outros hospitais aqui, mais 2 hospitais que podem passar por reforma, né? Na área imobiliária... Pode falar não tá? Quando você quiser falar, não precisa ter vergonha. Não, mas assim também... Não, mas eu falo quando você quiser, fica à vontade, tá? A gente não tem... Até incorporadora, a gente fala o nome de todo mundo aqui, não tem... Loteamentos, aí você tem um volume de loteamentos grandes que estão sendo vistos, né? De diversas formas. Estou mexendo num rural lindíssimo, muito bonito, Qual que não rural? tem. Pode falar ainda ou não pode? Não. Região. Dá para saber ou não? Do local, se você comprar uma chácara lá, você vai conseguir ver o Morro do Ernesto e os prédios de Campo Grande. É bonito, é muito próximo, é um lugar muito diferente. Eu tenho uma curiosidade assim, você como urbanista, quando a gente fala de loteamento, né, qual que é o impacto que ele traz para a cidade? Porque quando você começa esses loteamentos para a periferia da cidade, você acaba meio que forçando a expansão dela para lá também, é isso ou não? Vamos lá. Toda cidade nasce de um parcelamento, né, de um loteamento. Então isso é o início de qualquer cidade, é você urbanizar a cidade. Campo Grande, eu estou falando do rural, o rural é bem distante da cidade. Então ele está fora da expansão. Ele é fora de expansão. Dentro da área de Campo Grande, as áreas que estão sendo parceladas são áreas ainda, algumas fora do perímetro, mas encostadas, e as outras estão dentro do perímetro. Campo Grande cresce nos próximos anos, já falei isso para vocês, 150 mil pessoas. Então são 50 mil famílias. Tem que ter 50 mil ou mais. Eu falei até para vocês por causa de escola, creche, farmácia. 60, 70 mil lugares. Esses lugares passam por lotes, passam por prédios, enfim, por tudo. Né? Começa no lote. Então tem lugar que você vai fazer um lote, vai fazer um prédio, as pessoas vão morar. Tem lugar que você vai fazer um loteamento, vocês vão fazer uma casa e vão morar. Então isso é inerente à urbanização da cidade. A cidade está preparada? Deveria. Né? Tudo isso são planejamentos que o município tem que ter em mente. Né? Então, tendo em mente isso, não tem problema nenhum. Nós somos uma cidade muito permeável. Bobear vai ficar com problema. Mas se permeável no sentido de facilidade de locomoção, mas se não fizer o dever de casa, vai dar problema. Como às vezes tem lugar que dá para... E para corrigir depois é mais caro. Muito mais caro. Tem muita coisa que dá para fazer agora, tem muito lugar que poderia melhorar sem pôr um centavo, né? Só com... Então, ajustes mesmo, né? E aí são coisas aí que não cabe aqui a gente conversar.
Mas os loteamentos são uma sequência abertos, fechados, de normais de qualquer cidade, você em expansão, né? Um lugar que não tem loteamento, a cidade está parada. Então, se você vê que tem loteamento, fala, por que esse cara está fazendo loteamento? Vai vender para quem? Porque tem comprador. Quando eu estive em Sinop, tem uns 3 anos, me chamou muita atenção, eles tinham 12 loteamentos acontecendo no mesmo tempo. Eu falei, cara, cidade com 150 mil habitantes, 200, 170 mil, acho que é lá, né? Falando bobeira aqui às vezes. Mas me chamou a atenção. Eu falei, cara, Campo Grande a gente não tem 10 acontecendo ao mesmo tempo. Não tinha naquela época, né? Aí, ano passado, a gente teve aquela conta de padeiro. Vamos lá. São 150 mil, 3 pessoas por família, 50 mil. Dividido por 10, são 5 mil. Mais uns 20%, 6 mil. Eu preciso de 6 mil coisas. Então, se eu tiver um loteamento... Com 300 unidades... Não faz coisa. Se você pegar 5% de classe AAA, que é o que compra o Maia, dá 300. Você consegue fazer 300 unidades do Maia por ano? Não faz. Então, existe demanda. Tanto que se vocês forem observar, está vendendo muito estoque. Tá. Sim. Tá. Porque a gente está tendo necessidade de aluguel, desse pessoal que veio trabalhar no estado. Então, o aluguel está caro e não tem lugar para alugar. E o estoque está vendendo. E está caro porque não tem. Porque não tem. E o cara que aluga quer coisa. E o cara que aluga quer imóvel novo, geralmente. Ele não quer imóvel velho. Ele está vindo, porque ele está vindo de Rio, São Paulo. Então, por exemplo, é o cara que vai vir da Arauco. Vai vir com a família, não sei o quê. Ele vai querer morar onde? Morar bem. Bem localizado, um ambiente mais novo. Então, mesmo o que vai para um estúdio, né? Mas ele quer algo moderno, novo. Ele quer algo, né? Que ele está acostumado onde ele mora. No padrão, né? Padrão dele. Tá? Então, essa demanda que existe quando você está construindo, todo mundo está edificando, e há uma diversificação desde do Minha Casa Minha Vida, que o governo até ampliou agora em função de ano eleitoral, até agora 400, 500 mil entra de algum subsídio, né? Você acaba tendo. Tudo isso só constrói se tem demanda. Né? Se não tem demanda, nenhuma empresa vou fazer 10 prédios. Vender para, não sei, vou fazer. Ninguém gasta dinheiro assim. Né? Tudo isso tem um plano de negócio, uma pesquisa. Você acha que com essas mudanças todas, que essa questão do ciclo da industrialização, pessoas vindo para migrar para cá porque vai ter necessidade de demandas de mão de obra, a gente já tem culturalmente um público, quando eu falo do alto padrão, eu tenho um público mais velho, né, que é o cara que já estabilizou financeiramente, já juntou dinheiro, já tinha bens o suficiente para ele vender e conseguir manter patrimônio, enfim. Você acha que essa característica ela continua ou ela começa a passar por um processo de transformação etária também, com essa vinda ou crescimento populacional? Isso Você já parou a pensar nisso? Não. Eu tô até... Eu estava morando num terreno muito grande, na casa muito grande, agora estou fazendo uma casa menor, um terreno menor, num loteamento muito central que eu fiz. E aí eu tô de presidente da associação de moradores lá, né? Não tem nada para fazer, você é presidente Eu fiquei sabendo disso. E aí você vê a população, aí começa a observar quem que tá lá, né? Então tem os avós e os filhos novos. Tá. Eu não tenho naquele local ali, que é um valor bom. Você não tem a meia idade. Não tem a meia idade. Entendeu? Eu tenho o novo e o antigo. O que vai acontecer na realidade com essa vinda desse pessoal é uma transformação, e aí é uma questão mais de cultura ambiental, não na questão de meio ambiente, mas digo no ambiente das pessoas, que muito do que se tinha como conceito de casa, conceito de apartamento, de tamanhos, isso com o ritmo de vida das pessoas, isso vai sendo alterado. É muito interessante, eu vou fazer esse ano, dia 13 de dezembro, 40 anos de formado. Eu tenho cara de novinho, mas não sou novinho. E ao longo dessa trajetória, você vê a transformação que existe em termos de necessidade, de tamanho. Então, quanto mais cosmopolita é a cidade, as necessidades mudam, mesmo no alto padrão.
tá? Então, o que eu deixei era... separado umas perguntas para você aqui e tá entrando no assunto que você tá falando, a coincidência. Pode perguntar. Não, pode concluir. Não, isso é muito interessante que você vê pelo tamanho da casa, a compactação, a necessidade de limpeza, de empregado, de tempo. É muito diferente daquelas casas gigantescas. Vão existir ainda? Vão. Tá? Aquelas super casas, mas vão ser cada dia... Menos. Mais funcionais. Com certeza, as casas o que estão acontecendo com casas ou apartamentos, eles estão ficando mais adequados ao ritmo de vida que você tem hoje. Hoje é muito rápido, né? Hoje o ritmo de vida, a gente estava fazendo um comentário semana passada sobre isso, fazendo uma análise disso. Antigamente era das 7 às 11, o pessoal parava para almoçar, dormia, né? Fechava, dos meus avós. O comércio fechava na hora do almoço. Da 1 às 5 fechava. Hoje é 24 horas, né? Tudo online. Você hoje em Campo Grande você tem supermercado 24 horas, padaria 24 horas, não sei, borracharia, tem um monte de coisa 24 horas. Se for São Paulo à noite. São Paulo é tão fora da casinha, mas tem pessoal que vende marmita quentinha que só trabalha à noite. Na madrugada. Eles dão água durante o dia. As obras acontecem tudo na madrugada, né? Para não atrapalhar o fluxo da cidade. Você começa a ver nas questões que as pessoas pedem, o que você gostaria que tivesse na sua casa, essa integração, vai alterando significativamente. E você não quer mais perder tempo com limpeza, você não quer mais perder tempo. Eu deixei aqui, ó, vou cortar. Ó, até viu. Eu salvei isso ontem que eu tava vendo. O que vai virar em 2026? 5 características que apontaram que são valorizadas junto ao público do segmento que deverão prevalecer em 2026. São elas. Eu vou te falar e você vê se você fala. Concordo ou não concordo, tá? Vou vir perto do microfone aqui. Arquitetura assinada, morar com qualidade. É uma tendência para 2026 que vai permanecer no alto padrão. Não, tem de tudo. Aí você acha que é... Não precisa ter uma assinatura para poder dizer que é alto padrão, é isso. Mas hoje tem muito dos empreendimentos com a questão da assinatura. Depende muito, isso é muito relativo. Tá. Biofilia, o verde vem forte. Eu acho que mudou muito nos empreendimentos, né? Isso a gente vê. Isso antigamente a gente tinha os edifícios, mas você não via a área verde. Hoje você já vê essa preocupação. Eu falo muito assim, antigamente você fazia o projeto, uma imagenzinha de fachada. Aí depois você começou a fazer o projeto com a parte de interiores. Aí entrou a parte de luminotécnico. Aí entrou a parte de paisagismo. Então, cada dia vai acrescentando. Então, o verde é muito importante. O verde é muito importante. Aqui a gente não tem tanta necessidade quando você pega uma grande cidade que praticamente sumiu o verde, né? Aqui você ainda tem muito parque, muita coisa, mas isso é uma coisa que todo projeto tem. Você ainda quer compensar a questão da climatização da cidade colocando... Exato. Né? Aí fala aqui, ó, Collab internacional, discurso social persiste. Então, aquela coisa de trazer marcas vinculadas... Os brands. Os brands. Pro alto padrão, tá? Para agregar valor. Então, um exemplo... mas isso vai, acho, para muito mais São Paulo, Rio... Mas Campo Grande começou a olhar, né? Eu não que sei a gente se não o que tinha. tem Você vai pegar marca... o Maia, é assinado pela Perkins. Você tem o... Mas ainda vai... Pininfarina. Eu acho que o Pininfarina foi o primeiro, né? Começa a falar sobre a questão de marca. Mas isso aí, assim, é importante, mas o que define... Eu falo assim, ó, o que define a compra... Primeira coisa de qualquer imóvel, seja ele não decorado, é a planta baixa. Não adianta. Pode ter a marca Louis Vuitton. Se ela não te atender... A gente está falando em Pininfarina, mas a gente está falando aí mais... Perkins é mais uma assinatura, né? Mas assim... mais uma Louis Vuitton, um Armani... Se ele ele vai olhar a planta baixa, ele vai localização, ele vai olhar tudo. A nossa cultura tá Se ele tiver um sem assinatura e outra assinatura, ele pode falar, eu vou comprar esse aqui de assinatura porque tem assinatura e esse não tem. Mas o que vai determinar a venda dele, a compra... É a planta baixa. É a planta baixa. É a planta baixa. Ainda do físico, do da necessidade dele, né? Mas necessidade, porque você vai pôr dinheiro em algo que você não vai te atender, você vai gastar milhões em algo, assim, eu moro num prédio da Louis Vuitton, mas a sala não é legal, entendeu? Faltou uma garagem pro meu filho, não é assim. Mais do que nunca, Fernando, eu acho que assim, lógico que as tendências elas vão sempre estar em voga, né? A gente fala de tons terrosos para agora, porque ele combina mais com a questão do aquecimento, da climatização, tem uma série de coisas que sempre vai estar. Mas eu acho que o principal, e aí eu acho que a gente
tem dever de casa para fazer isso, não a gente, a HVM, mas todas as incorporadoras, é isso que você acabou de falar. É entender mais a necessidade do cliente, né? E essa transformação cliente, que está acontecendo, né? Porque muita de tendência, a gente que está ali, então, esse ano a cor, foi declarado que a cor desse ano vai ser o azul turquesa. Vocês estão em azul. O ano vai ser isso vem uma indústria todinha por trás de tecidos, de estamparia, de... Até para os caras produzirem com antecedência. Né? Aí vem a parte de mobiliário, de estofado. Então, existe uma indústria que é de moda, que é uma moda que você tem que fazer isso. Quando você fala essa questão de digitar, essa questão de ter uma marca, pode ter certeza que alguém está vendendo um monte de marca e põe isso como tendência, porque ele quer vender Louis Vuitton para você, para o seu prédio ser by Louis Vuitton. Entendeu? Então, tem uma parte que a gente vê nisso que existe uma indústria por trás. Se você não fizer isso... Se posicionando. Mas isso é muito restrito dentro do mercado. Isso é isso aqui. Entendeu? É o que a gente fala. É o supra-sumo. E mesmo assim, ele vai primeiro escolher... Por exemplo, se a planta do Maia é melhor, ele vai morar no Maia, independente de ter assinatura. Depois ele pode falar, meu prédio, um escritório internacional, tal, mas o que interessa primeiro é a planta. Entendeu? É o que oferece, o que o produto vai oferecer, né? É o primeiro, é o primordial. E aqui fala também de lazer extraordinário. A gente começou a ver essa mudança, né? Aí igual o cliente hoje, ele olha a planta, mas ele olha também muito... Área comum, você fala. O wellness, o saúde, o bem-estar. Acho que isso está muito... Eu faço muito falando nesse público alto. Eu faço muito loteamento e prédio, tá? E agora vou lá... Spoiler aqui. Ó, spoiler. Em São Gabriel do Oeste, a gente está fazendo um loteamento lá, lindíssimo. Não sei se vai ser o primeiro ou o segundo fechado lá. Ontem a gente mandou as imagens. E aí vem a pesquisa. Ninguém faz nada de orelhada, né? Vem a pesquisa. Ou pelo menos não deveria fazer, né? E aí você olha realmente o que as pessoas pedem. Muitas vezes vem coisas diferentes do que você achava que poderia ser algo importante ali. Entendeu? Você vai gastar dinheiro. Então, acho que fazer pesquisa e identificar aquilo que aquele público quer é muito interessante. Nesse loteamento lá que eu tô, todo mundo falou, eu quero isso. Então... Eu estratifiquei tudo dentro do que já existia, o que eles queriam. A gente fez o quê? Eu mapeei, fiz uma planta e fiz um plano de investimento que vai chegar aonde eles querem que melhor, não que não tenha. Mas geralmente o que a gente faz, e aí eu falo, o Dama 1. Dama 1, quando eu fui lá, o Dama 1 é um lugar, é um loteamento que tem muita gente para Vic Esporte. Muita. Então, ao longo dos anos, ele se transformou... Foi transformando. Numa placa. Lá nós temos 4 paddle, nós temos 3 beach tênis, nós vamos ter agora 2 quadras poliesportivas, tem 2 campos de futebol, um grande e um menor. Eu dei de presente lá uma academia gigantesca. Que academia nossa que tá violenta mesmo. Entendeu? Eu dei de presente. Geralmente eu dou de presente o projeto, depois você vai lá olhar. Mas tem público. Então, o que a gente faz geralmente? Mesmo em prédio, tudo, você faz a pesquisa, prédio já te restringe mais, porque você já tem que deixar isso... Você não consegue ficar transformando ele depois, né? Nos outros, a gente vê a tendência e deixa ampliáveis. Por que ampliáveis? Porque você não sabe quem vai morar. Então, existe uma... Mas você pegar o Dama há 20 anos atrás, o Dama 1... Quando eu recebi o Dama 1, eu não tinha nada de segurança. Eu fui o primeiro síndico lá, né? O primeiro dos moradores. Lá não tinha nada de segurança. Tinha uma cerca que não funcionava... E só. E aí tinha um salão lá que eles queriam fazer até sem forro, porque lá eles faziam parecendo telha. Eu falei, não. Aí eles fizeram um salão que tinha uma churrasqueira e tinha 2 quadras de tênis e os 2 campinhos de futebol e uma quadra poliesportiva. Ponto. O quanto que mudou, né? Então, ao longo desse fim, hoje tem um sistema de segurança violento, nós melhoramos toda a parte administrativa, você tem lá 4 quadras de tênis agora, até com material para não dar problema no joelho, as quadras de pedal de vidro, enfim. Mas isso existe um público que... consome. Tanto que lá no condomínio você tem vários esportes que estão todos dentro do condomínio.
Agora tem condomínio do mesmo tamanho que ninguém pratica. E ele já começou a passar uma geração, troca de geração também, né, Fernando? Já começou, a galera que entrou lá atrás, já começa, os filhos já começam, de repente, já ter necessidades diferentes de quem comprou. E aí tem loteamentos que a gente faz que é totalmente diferente. Prédio é a mesma coisa. Depende muito do prédio. O que a gente faz? O prédio é muito interessante porque além de você identificar quem que vai comprar, a planta baixa, tudo, você tem que fazer algo que a maioria goste. Porque está pronto. É diferente quando eu chego para você, Fabrício, eu quero fazer uma casa. Ah, o que você quer? Eu quero 3 quartos. Você determina aquilo que você quer e você já tem uma referência para que construa da forma que você quer. Quando você compra uma coisa pronta, você consegue decorar. Que só muda a decoração. Que muda bastante, mas a parte física... Você tem algo padronizado, né? Então, você tem que ter algo que atenda a maioria das necessidades das pessoas. Tem gente que vai falar assim, lindo, mas... O prédio é maravilhoso, mas a planta não me atende. Não é o que eu queria. Eu preciso de um negócio maior, preciso de um quarto a mais, eu queria uma coisa menor. Porque você não tem como mexer no prédio e adaptar o prédio a ele. Esse é o desafio, né? Que é o desafio. Então, a edificação, quando você faz algo para vender pronto, você tem que ter um produto que atenda a maioria da demanda. Ou daqui a pouco a gente vai ter que vender prédio em que você só faça a laje e aí você vende o projeto para o cliente. Isso existe até, tá? Mas isso é muito complexo. Eu imagino. Muito complexo para você. Você sai de linha de produção, né? E começa a se tornar caro. Porque já é caro, e aí, o edifício já é caro, né? E aí você começa a dar demanda. Por exemplo, você está com dinheiro, ele tinha dinheiro, mas teve um problema, teve que se desfazer dinheiro. A coisa mal acabada. Aí começa a existir... Ficar os remendos. É por isso que o apartamento a preço de custo, ele não tem tantos hoje, porque é difícil você formar uma turma homogênea. O preço de custo não deixa de ser algo mais ou menos desse tipo, onde cada um possa personalizar tudo, mas aí você tem realidades financeiras diferentes. E acaba virando o que o Hugo falou, de repente vira um Frankenstein, uma coxa de retalho. Então, é isso que muda. Então, o grande desafio quando você deixa pronto é ter algo que agrade a maioria, ou não desagrade. A gente fala muito de fachada, a fachada a pessoa pode não desgostar, ela pode falar assim, legal. Ela não pode falar, achei feia, entendeu? Então, é uma coisa que... Não pode incomodar. Eu vim de prédio, né? Eu trabalhei na Encol. Então, no começo de vida, eu trabalhei na maior consultora do país. Então, eu supervisionava isso em vários estados, no Sul, Centro-Oeste. Então, eu trabalhava com os maiores arquitetos, os melhores... Tudo. Então, a gente tinha pesquisa disso. O que vendia em cada região, o que era valor, o que não é valor. Tudo isso são culturas que o Paulo, que está lá, conhece bem, que são importantes. Você saber com quem você está trabalhando, qual é o seu público, né? Identificar isso aí. Exatamente. Ô, Fernando, a gente está chegando aí no final, né? Já está extrapolando um pouquinho. Eu tenho que marcar uns 5 podcasts para a gente conversar com o Fernando. Tem que ser por tema. Não acaba, né, cara? A gente vai entrando no assunto, sai no outro, sai lá na frente, a hora que vê já... Foi embora de conversa. Muito bom. Muito legal receber o Fernando aqui. Muito gostoso. Para finalizar, assim, 2026. A gente teve aqui um programa no final do ano que a gente colocou quais são as nossas expectativas para 2026, né? O Hugo colocou as expectativas dele, eu coloquei a minha, até eu estava falando muito de gestão de tempo, né? Porque esse ano tem eleição, tem a maior Copa da história, né? Pelo menos em dias, são 45 dias de Copa. O que o Fernando está esperando para 2026? Bom, eu acho que vai ser um ano de consolidação desses. Já vai começar a aparecer, que a gente comentou, esses grandes projetos já vão aparecer. Vai ser um ano ainda de venda de imóveis que depender de financiamento ainda é pequeno, porque a taxa de juros está alta, então isso o mercado nesse setor ainda vai sentir, né? E tem muita preparação para 2027, porque o ano de eleição ele acaba sendo ruim, né? Porque você não tem expectativa quem vai ser o próximo presidente, enfim. O 2027 nós vamos ter um problema fiscal, né? Isso não tem... Independente de quem for o presidente, vai ter uma questão fiscal, mas eu acho que é um ano que continua no Estado essa consolidação. Nós vamos ter uma safra muito boa, que isso vai ajudar muito, porque tendo uma boa safra... Circula dinheiro. Então, você tem uma circulação de dinheiro, tem a chegada dessas pessoas que eu estou falando. Então, eu acho que o de ruim em 2026... Até a Copa não vai encher o saco, porque vai ser à noite os jogos. Então, não vai ter muito problema. Eu acho que seria mais a questão da taxa de juros, que vai
alguns setores vai impactar mais. E ela vai, a tendência dela é diminuir. E a eleição que deixa a gente sempre naquela questão do que vai ser, mas que a gente não pode depender de é isso que eu te falo, não podemos depender de governos, seja de A, B, ou seja de esquerda, de direita, de centro, de cima, de baixo. Se você for parar toda vez que tiver alguma coisa, você não anda. E vai ter gente que vai continuar. Bom, eu falo pelo assim, os projetos que eu estou mexendo, nenhum vai parar por causa disso. Parado por causa disso. Ele pode até andar mais lento ou mais rápido, mas ele não para. Perfeito. Ô Fernando, primeiro Guinho, bom te ver. Parece mais, eu gosto da tua presença. Eu sou um cara que eu sou apaixonado por esse cara aqui, eu acho que é um cara fantástico. A gente sente a falta, brincadeiras às partes. Fernando, mais uma vez, obrigado por ter vindo. Tá? Os cortes, quando a gente gera das conversas tuas, sempre são muito aproveitados, principalmente para quem está na área, que quer adquirir conhecimento. Acho que você tem um nível de conhecimento muito bacana do que está acontecendo, até por essa sua curiosidade, né, de querer saber o que está acontecendo, o que vai acontecer. Estou feliz aí de começar o ano com você. Seja sempre bem-vindo, tá? Muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com vocês e sempre que precisar... Adorei que eu tiver de novidades aí. Vão precisar. É só avisar. Falar aquilo que é possível falar. Uma delícia, um bate-papo muito bom. Uma delícia estar com você aqui. Você é sempre muito enriquecedor. Eu me sinto ignorante conversando com você, porque você traz muito conhecimento. Que é importante também. Demais, uma delícia, uma delícia. E eu acho que isso que é interessante. Eu acho que é isso que quem assiste a gente gosta, né? Os corretores, a galera que curte o podcast... vai te assistir e com certeza falar, leva de novo mais uma vez aí, porque não acaba. É o que eu falei, a gente precisa de uns 5, 6 episódios aqui para conseguir tirar tudo que tem de você. Tá, obrigado, satisfação. Eu que agradeço. Obrigado. Galerinha, obrigado mais uma vez. Lembrando de novo, nós somos patrocinados pela HVM Incorporadora, então tá com projetos fantásticos aí na cidade, já de estoque, de lançamento, tem muita coisa acontecendo. Benedito Pudim, quem gosta de um doce bem... gostoso, saboroso, Funk Fresh, nosso parceiro. Funk Fresh, que é nosso parceiro também. É um local de brunch maravilhoso em Campo Grande. Então, se você quiser sentir fora de Campo Grande, vai no Funk, é maravilhoso. Talk Studio, né, que é quem faz as gravações aqui, a gente sempre tá com a galera. E aí vai lá, curta a gente nas redes sociais, vai no Spotify, vai lá no YouTube, vai lá no Instagram. Curte, comenta e compartilha. Isso, se inscrevam, faz a gente entender que a gente está no caminho certo e que a gente pode trazer mais novidades para vocês, tá bom? Galera, é isso. Valeu. Obrigado mais um dia. Vamos para frente, que para trás nem para pegar impulso. Né? Valeu. Valeu.